Bem-vindo ou bem-vindo ao canal do Orquidário Online, o canal do Orquidário Odar Orquids. Eu sou Luiz Matos, conhecido como Maloca, e o vídeo de hoje fiz numa visita ao Orquidário Falcade, do Jean Falcade, lá em Americana. Eu tenho amizade com o Jean já há um bocado de tempo, mas nunca tinha visitado um dos orquidários dele. Ele tem 3 orquidários e eu fiz uma visita no orquidário de Matrizes. E o papo foi muito legal. Conversamos sobre condições de cultivo, como é que é o orquidário, como é que ele foi planejado. E conversamos também muito sobre o substrato de casca de arroz carbonizada, perlita e turfa de esfagno importada. E nesse bate-papo com ele, tem muitas dicas de cultivo de orquídeas, principalmente com o substrato que eu falei. Esse vídeo ficou tão legal, a gente ficou conversando, que eu nem percebi que deu mais de 50 minutos de gravação. Então eu vou dividir esse vídeo em 3 capítulos. Essa é a primeira parte. Aos amigos que são inscritos no canal, acione o sininho para receber o aviso de quando os novos vídeos estiverem no ar. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e acione o sininho. Vamos lá assistir o vídeo? Bora lá? Olá, bem-vindo ou bem-vindo ao Orquidário Online. Eu sou Luiz Matos, conhecido como Maloca, e hoje estou em Americana para visitar e conhecer o orquidário do meu amigo Jean Falcade, do Orquídeas Falcade. Vamos lá conhecer o orquidário do Jean? Olá, Jean, tudo bem? E aí, bem? Bom, bem-vindo. Beleza. Vamos lá conhecer teu orquidário? Vamos lá, bem-vindo, Gente, eu sou o Jean, do Orquídeas Falcade. E aí, tá meu orquidário. Legal. Muito bonito. Vou entrar, Luiz. Pé direito alto, 4 metros de altura. Isso, essa estufa aqui ela tem 4 de pé direito, mas acho que 1,80 de arco. E... é a mesma altura do meu. E 8 de largura. É, o meu é mais estreito. O meu cada vão, né? Aí tem 2 vão, 16. E 21 de comprimento? Isso, 16 por 21. 336 metros quadrados tem essa estufa aqui. Tá, e esse orquidário aqui você mantém as suas matrizes, né? Porque Isso. você tem um outro orquidário. Hoje aqui nesse orquidário é onde eu mantenho minhas matrizes. As matrizes do Demaniana, minhas bifolhadas, as plantas da coleção, elas estão todas aqui. E no outro orquidário que a gente tem, que a gente ampliou ano passado, é lá onde ficam a nossa produção de seedlings. Ele está localizado em Rio das Pedras, é bem perto desse orquidário, dá 33 quilômetros. Então um dia eu tô aqui, outro dia eu tô lá, então tá bem fácil aí. Legal. Vamos lá. Piso de cimento e debaixo das bancadas pedrisco. Pedrinha. Para segurar a umidade? Isso, para segurar a umidade, principalmente isso daí, porque é a melhor coisa a favor, né? Você tá na região de Americana, é uma região que você tem... Ela não é tão seca ao extremo, mas ela é bem seca, principalmente no inverno, né? Inclusive, essa foi uma dos motivos da gente ter desenvolvido esse substrato aqui no orquidário. Que é o substrato de casca de arroz carbonizada com perlita e turfa de esfagno. E perlita. Porque aqui é muito seco, a gente focou nas Ludemanianas, né? E as Ludemanianas, a floração dela é bem nesse período seco, de junho a setembro. Então, com esse substrato mais úmido, eu consegui ter um ganho de qualidade de cultivo e floração também. Então, foi pensando nessas condições de Americana. É mais quente e seco. Mas aí, com o tempo, a gente viu que qualquer outra região, o Luiz mesmo está numa região mais fria e úmida, né? Sim. Você tem usado lá e dá super certo. Então, ele não sofreu. É a questão de você controlar as regras, né? E umidade no ambiente. Na regra. Agora, para quem, por exemplo, tem planta sem cobertura plástica, aí eu já não recomendo. Ó, eu tenho orquidário com telado e a gente tem bastante cliente também que usa com telado. A drenagem dele é bem alta, então você consegue manter ela no telado tranquilamente, que ela vai manter a aeração, o substrato com uma quantidade boa. Legal saber. É uma questão de teste adequar, mas dá certo. Tem bastante gente que usa já isso em telado. Quando a gente faz visita em orquidário, a gente procura também falar muito sobre condição de cultivo.
como você tem aqui um espaço que me parece planejado. Como é que você planejou o uso, a utilização do local? Olha, quando eu fui planejar esse orquidário, eu tinha que otimizar a minha luz, por conta, meus vizinhos são prédios, e também a ventilação. Então aqui quando eu fui planejar, o que eu fiz? Eu deixei uma distância boa na frente do orquidário para a rua, não coloquei muro, coloquei grade, coloquei cerca viva, tudo isso na condição de ajudar a aumentar a ventilação dentro do orquidário. Teu norte é para onde aqui? Meu norte está aqui, ó. Não, desculpa. Meu sul está aqui, norte para lá. Teu norte é para lá. E o sul está aqui, ó, tá nas nossas costas. Então aí outra preocupação também foi a distância com os muros. Ela tem 1,5 m de distância, tanto na lateral quanto no fundo do terreno, né? Para ter essa ventilação mais avantajada. Aqui é um bairro alto na cidade, então já tem uma ventilação. E deu certo, a gente tem um orquidário bem fresco. E se você passar do lado, minhas laterais são as mais ventiladas mesmo. E também, só que esse foi o bom, né? E também teve o problema na época do frio. Na época do frio, como é um orquidário mais aberto, não tem a proteção na frente, né? De muro, nada. Aliás, então, é dali que vem o vento sul, né? Que é a tua parte aberta, ou seja, bem o na vento minha frio parte vem aberta. por aqui. Uma opção, eu deixei essa minha cerca viva, o podocarpo. Esse ano eu não podei eles, na intenção de ficar mais robusto por causa do inverno. E realmente ali era onde vem o vento mais então já deu uma protegida melhor. Você fez um quebra-vento com ele? Fiz um quebra-vento com ele, funcionou como quebra-vento. E além disso, no inverno aqui a gente passa o estresse. Nessa estufa não tem cortina ainda. Então, como uma medida provisória, mas já faz 2 anos que a gente fez isso e deu certo, porque o custo é baixo e tem uma eficácia legal, assim. Nada como uma cortina, mas... Aí você pega um rolo de estresse e sai enrolando o orquidário inteiro. A gente inteiro. enrola o orquidário inteiro aqui, ó. Como ele é pequeno, a gente enrola até uma altura assim, e isso ajuda bastante na proteção, principalmente do vento direto na planta. Porque não nesse ano, no outro ano que teve aquele frio mais intenso, a gente... Para mim lá deu -4. Aqui não chegou a tudo isso, acho que chegou a 2. Mas só que teve plantas que a gente teve problema por causa desse vento gelado que entrou. Então aí a gente começou a passar o estresse e quando dá o pico do inverno, né, aquele dia friozão que vai vir, vai baixar a temperatura à noite, a gente vem aqui e põe TNT tudo em cima das plantas, amarra nas bancadas. E é um jeito que a gente achou de proteger no inverno. As plantas. Porque aqui antes, nessas 2 bancadas, a gente tinha seedlings. É que eu ia perguntar agora, porque eu não vi seedling aqui. Você levou tudo lá pro Os seedlings estão todos na outra estufa, na estufa nova, e aqui só ficou as matrizes mesmo. E as matrizes e as plantas da coleção. Então aqui essas 2 bancadas, elas tinham, as 2 juntas tinham 4.000 seedlings, então era bem... são mais delicados, né? Então o vento chegou a dar uma queimada. E a gente começou a fazer esse método aí, stretch, método improvisado, né? Stretch TNT, mas deu certo para aguentar. Agora na outra estufa nova ela já tem cortina, então essa preocupação com o inverno já não tem. Você já profissionalizou. A gente já baixa a cortina e quando vem uma semana de onda fria a gente nem ergue, deixa baixada direto, dorme, passa o dia baixado e aí já é outro ambiente, é bem melhor. A cortina ajuda 1000% aí na... Legal, vamos dar uma olhada nas bancadas aqui. Aqui você tem algumas bifolhas, tem cíclias. Essas aqui é umas cíclias que eu comprei agora por último. Tá. Aqui são as minhas bifolhadas da coleção. Essas plantas elas estavam no orquidário telado que eu tenho lá em casa. Tá, que você tem um outro orquidário na sua casa. Tem um telado. E aí no inverno as bifolhadas no telado elas sentem um pouquinho. Elas não gostam de frio não. Então eu trouxe ela agora esse ano pra cá e tamo aí. Aqui é a Ametistogloss? Tudo Ametistogloss. Essas plantas ainda vão passar pelo replantio. Pode ver que ali na frente tem algumas que estão bem para fora aí. Agora a ideia é o que é? Tirar desse substrato, colocar num vaso maior, já com esse substrato que a gente usa aqui no orquidário, que é a base de casca de arroz, turfo perlita. Elas têm gostado bastante, as bifolhadas, elas gostaram dele, passaram pelos testes e agora é replantar as plantas. Quanto tempo você fez de teste para até chegar na... Os testes não param, mas já fazem 5 anos que eu desenvolvi esse substrato e a gente tem usado aqui nas plantas. Então passou pelo teste ali o teste inicial, né, de se a planta vai gostar, e o teste do tempo aí.
E o substrato se demonstra muito bom com um longo tempo. Ele continua com as mesmas propriedades, bem íntegro. Legal. Pessoal, dá uma olhadinha, tem na playlist um vídeo sobre substrato. É uma coisa que eu sempre falo, não é porque está dando certo com o Jean ou que está dando certo comigo, vai dar certo na sua região ou na sua condição de cultivo. Dê uma olhada no vídeo sobre substrato, tem um que eu fiz e tem mais um outro vídeo também sobre substrato. Dá uma olhada na playlist lá. Eu vou deixar depois a indicação para vocês. Mas vamos conversar com o Jean novamente. E aí, Jean? Substrato, quais são as vantagens do substrato para você aqui na tua região? Olha, esse substrato ele retém mais a umidade e a aeração. Eu acho que... A aeração por causa da perlita? Casca de arroz. E a casca de arroz? É mais a casca de arroz. Porque a casca de arroz é a maior parte do substrato. E ela tem aquele formato de concha que a estrutura dela permite ter o ar ali no meio, né? Nesse formato que ela tem. Então, acho que com esse substrato conseguiu juntar duas coisas boas. A umidade, que a orquídea gosta, com a aeração na raiz. Então, acho que a junção dessas duas coisas foi o que deu certo aí. Outra coisa, você já chegou a ver quanto tempo ela chega a acidificar ou não? Não, mas que nem a gente plantou plantas aí com 4 anos, o substrato tá tranquilo assim, tá íntegro, a raiz desenvolvendo, então a durabilidade uma outra vantagem do substrato é a durabilidade. A durabilidade dele, Casca de arroz parece que o substrato em si parece que você acabou de plantar ele. Então a durabilidade é bem alta, você não vê acidificação, não vê nada, a raiz desenvolvendo. Qual a desvantagem? Desvantagem? O que não é nem tanto uma desvantagem, mas um ponto que a raiz fica mais escura. Mas é por conta, ela tá viva, mas é por conta da turfa mesmo, que acaba pigmentando ali a raiz, deixa ela mais escura. É mais essa desvantagem. Agora do resto ele é um substrato de fácil manuseio, fácil armazenagem, plantio também é muito prático, na hora você hidrata ele ali, você já planta, a planta fica firme no lugar, não precisa estaqueamento, não precisa nada. Durabilidade, ele retém mais umidade, Aqui a gente faz um esquema de molhar e depois adubar. Então quando a gente faz esse processo, ele fica um bom período ali com adubo e a planta absorvendo. Ele retém bastante nutriente para a planta absorver. Inverno é muito bom isso, porque assim, chega o inverno e entra uma frente fria, a gente molha antes e faz esse processo antes. Então, por exemplo, se fica uma semana sem molhar, que não tem necessidade, ele fica ali uma semana absorvendo a adubação que tá no substrato. De meio líquido ainda que mantém. Isso. Legal. Fora as bifolhadas. Aqui a gente tem umas... Aqui já começa o quê? De manhã? Aqui tem uma perdida aqui no meio. O demaniana, elas ficam do outro lado ali. Aqui tem algumas... tem uma bela Leopold. Essa planta é bem bonita. Planta bonita, muita substância. Flor grande. Aqui algumas tenebrosas que eu estou começando a colecionar agora. Tem uma muito bonita aí de forma. Uma outra mais escura. Ótima, mais escura. Aqui tem algumas ludemanianas também já. Ludemaniana tem para tudo quanto é lado aqui, né? O que mais tem? Aqui tem uma Eldorado abrindo. Fazendo algumas sementes de Eldorado também. Aqui era para ser uma Rex. Agora... E virou o quê? Então... A gente era para ser uma Rex e virou Totó? A gente ainda não tem experiência na espécie no Brasil, assim. Para bater o olho e falar, essa planta é pura ou não. Então... Eu também não tenho conhecimento, não é uma espécie que, mas assim... Tá aí, é uma planta bonita, mesmo se for um híbrido... É bonita. É bonito, então já agrega na coleção. Aí, Wanda também no substrato de casca de arroz. E pelo visto está dando certo, porque ela está conseguindo colocar bastante as raízes ali para dentro. Mais fácil, porque a gente aqui só tem bancada, né? Então, mantém. Aqui tem umas plantas bonitas abertas, ó. Essas são umas... Cetro de esmeraldas? Isso. São algumas plantas que estão mais tempo comigo. Cacho bem grande, bem farto. Bem florífera. As plantas bem altas. E todas no substrato, e aí você põe um vaso com um pouco mais de profundidade para poder segurar a altura da... Eu não ponho dreno, tá sem dreno. Sem dreno nenhum, você põe direto. Só substrato.
Então aí como tem um substrato grande, ele fica pesado, a planta tá com caixa, tá com flor e não tomba nada. Ele fica bem firme. Essa era uma coisa, eu tenho usado em plantas maiores, usando esse substrato, eu comecei a colocar pedra no fundo. Com medo exatamente da questão Como aqui a gente deixa mais úmido o vaso, sempre meio molhado, ele fica sempre pesado, então não tem esse... Legal. Tem esse problema. Bom, e aí? Tá gostando das dicas de cultivo? É muito legal conversar com o Jean. Não se esqueça, esse é o primeiro vídeo, vem mais 2 por aí. Então, se você é inscrito no canal, não esqueça de acionar o sininho para receber as notificações. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. É bem aqui no cantinho, ó. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo, porque daqui a pouco a gente volta.